E aí, como é que foi a interação de vocês para responder as questões? Foi boa? Estava me lembrando aqui que na nossa última aula, a aluna Edileia, lá de Alta Floresta, fez uma pergunta a respeito de quando foi criado o papel higiênico com aquele formato que nós temos hoje, com as folhas picotadinhas. Edileia, você pesquisou a respeito? Que eu pesquisei. Só que nós não vamos falar sobre essa pesquisa hoje aqui não. Dá uma olhadinha lá no ambiente virtual de aprendizagem. Eu deixei um link de acesso para um artigo muito interessante que fala sobre isso. Dá uma olhadinha. E vocês também que tiverem curiosidade de saber, olhem o ambiente virtual e dê uma olhada no link, tá bom? Então vamos às nossas questões de hoje? Vamos lá. Aqui na questão número 1, baseado na matéria jornalística sobre a produção do lixo que você acabou de ver, responda. Letra A. O que você pode fazer enquanto cidadão para diminuir a produção de lixo? Letra B. Relacione no mínimo 3 ações que você poderia desenvolver em sua escola, enquanto técnico de infraestrutura, educador de meio ambiente, para orientar e contribuir na educação ambiental dos alunos sobre a diminuição na produção do lixo. Então, a questão número 1, ela tem letra A e letra B. Questão número 2. Você concorda que higiene, saúde e educação têm a ver com qualidade de vida? Por quê? Questão número 3. Em sua escola, a merenda escolar tem uma boa aceitação pelos alunos? Existe comercialização de alimentos terceirizados? Como é a higiene destes locais? Comente. Então, professor Macário, como é que estão as respostas hoje? Nós estamos aqui muito bem de respostas, né? Espigão do Oeste aqui está bombando. É mesmo? A maioria Parabéns, das respostas está vindo do Espigão do Oeste. Olha né? isso. Parabéns, Espigão. Os outros polos também, Guajará-Mirim, Cujubim, que agora está participando. Nas outras aulas eu não tinha visto nenhuma participação deles, mas agora estão participando. Que bom, gente. Parabéns aos polos. Porto Velho, Zona Norte também, tá? Parabéns. Legal. Vamos ler aqui a primeira resposta, que é de Espigão, para a questão número 1. O aluno Paulo: a única solução é a reciclagem de modo geral, doméstico e industrial. Ele está falando a questão da reciclagem, que para eles... Sobre o que fazer sobre a produção do lixo. A produção do lixo. A reciclagem de forma geral dos utensílios domésticos e industriais. É uma boa resposta, realmente exato. é uma boa solução para a questão do lixo, né? Espigão do Oeste também, o aluno Paulo, resposta para a questão 2. Ensiná-los a reciclar, praticar a higiene corporal, cuidar da alimentação. Muito bom, Paulo, pelas suas respostas. É a questão da orientação em si, né? Uhum. Também o Paulo, de Espigão, né? Sim, em todos... Questão 2 também. Sim, tem tudo a ver. Um exemplo disso são os países não desenvolvidos, que qualquer doença rapidamente transmite para quase toda a população, sendo alastrada com maior facilidade, sem falar nos gastos com remédios. Ele está falando na questão às vezes, tipo, houve o ano passado aquela gripe aviária, você ouviu falar? Ela rapidinho na Ásia, ela se alastrou, né, devido à falta de higiene, né? E se alastrou pelo país inteiro e chegou inclusive até no Brasil, né? Também teve aquela outra gripe suína, né? Que também foi o ebola. Matou muita gente na África, que é onde não existe saneamento de jeito nenhum, né? A maioria dos países lá não existe saneamento, né? São um dos continentes mais pobres, né, do planeta. E a gente vê assim, esse exemplo que o professor Macário está colocando aqui é muito interessante, e também foi o Paulo, né, que citou. Muito boa, Paulo, a sua colaboração. É que esses exemplos dessas doenças que o professor colocou aqui, igual a gripe aviária, a gripe suína, o ebola e tantas outras, quando esses casos que chegaram, que aconteceram nos países desenvolvidos, são casos isolados. Enquanto nos países subdesenvolvidos, onde não existe saneamento, onde a higiene não é observada, virou epidemia, né? Então, assim, matou milhões de pessoas.
E aí, como é que estamos de contribuições? Só um momentinho, deixa eu... Ok. Também de Espigão, a aluna Regina, para a resposta para a questão 1, ela fala: posso reutilizar, reduzir e reeducar o meu cotidiano. Muito bem, né? A questão, a questão de como é que ela faz para reduzir a produção de lixo. Parabéns, né? Regina. Elisandra, também de Espigão, resposta para a questão 1, não ser tão consumista, aproveitar materiais e reciclar produtos. Parabéns, muito bom. Realmente, a questão do consumismo é muito... quanto mais você consome, mais lixo você produz. Então, aí você dá prioridade a alguns itens que são recicláveis, né? Exemplar, recipientes de alumínio que são recicláveis, ou plástico também. E essas embalagens que você utiliza, você pode estar fazendo colocar na coleta seletiva. Não tem, nas cidades não tem coleta seletiva. Não existe. Mas as pessoas podem estar separando, né, por sacolas e identificando. E até facilita para os catadores, que eu acredito que, se não em todas, mas acredito que na maioria, né, existe as associações de catadores. E o fato de você, embora não exista essa política, né, de seleção do lixo, mas o fato de você fazer essa seleção na tua casa facilita para os catadores. Então, você tem ali alumínio, latinhas e etc, e PET, coloca separadinho, então quando eles passarem, já evita até a questão de rasgarem o saco de lixo, né, que tem muito. Mas se você já deixa separado, né, já facilita isso. A aluna Vilma, também de Espigão, resposta para a questão 1, reciclar e reutilizar o lixo. A resposta dela. Também de Espigão, o aluno Jorge, usar menos coisas descartáveis, usar menos coisas descartáveis, usar itens de latas de alumínio para reciclar. No caso descartável, algumas, tipo copo, ele pode ser reciclado, né? Alguns outros objetos também que pode ser reciclado. Essa questão na escola, por exemplo, de ter o seu próprio recipiente de uso pessoal, a sua caneca ou sua squeeze de uso pessoal, é muito interessante a gente difundir essa ideia nas escolas, né, de que as crianças ou que os alunos e os próprios servidores também tragam ou o seu copo, ou a sua squeeze, a sua caneca de uso pessoal, porque se o indivíduo, cada um tem, já evita e já diminui o consumo do copo descartável, né? É plástico, a gente vê que demora, né, milhões de anos para se decompor. Não é verdade? Então já diminui essa questão da produção do lixo. Eu fiquei assim, de queixo caído, com esse vídeo que passamos aqui, com as informações, essa matéria jornalística sobre a produção de lixo. Gente, a gente produz muito lixo. É muita coisa. Eu fiquei assim, ai meu Deus, é muita coisa. E principalmente Porto Velho, que a gente parece que não tem o hábito de jogar o lixo nas lixeiras. Exato. Né? Praticamente a nossa cidade não tem lixeiras, né? Não tem. Um agravante assim, muito grande é que, embora haja o recolhimento do lixo das residências, esse lixo vai para o lixão, para um aterro, que não está dentro dos padrões adequados. E o que acontece com esse aterro? Ele acaba contaminando o meio ambiente. Muitas vezes contamina até o lençol freático, né, Sim, professor? Muitas vezes. Na maioria das vezes. Na maioria, porque não existe um trabalho, né, ambiental para tratar aquele lixo. Tudo tem que ser tratado. O próprio poder público em muitas cidades não tem o tratamento do lixo, né, do lixo das cidades. Então eles jogam em qualquer local, tem que ter o aterro sanitário, né, para fazer esse tratamento do lixo. Cujubim, também a última aqui de Espigão, da questão 2. O aluno Jorge, reciclagem, educação, conscientização e modificar nossos hábitos, né? Muito bem, muito boa essa resposta dele. Muito boa mesmo. Essa questão de modificar os hábitos, gente, é super, ultra necessário. É fácil modificar hábitos, gente? Não é fácil, mas é necessário, principalmente no que se refere a essa questão de meio ambiente, a questão ambiental. Então é necessário. Então vale a pena o esforço, né? Da continuidade aqui, Cujubim, a aluna Maria Ignalda,
para a questão 1, evitar usar muitas sacolas, reaproveitar mais os alimentos. Também outro problema sério é a questão de sacolas, né? As sacolas, a gente pensa que ela ela se decompõe rápido, mas não, ela tem plástico, né? Plástico, ela leva alguns anos aí para se decompor. Então a gente evita realmente usar quando a gente for em supermercado, se puder levar a sua sacola, né? Sacola ecológica, como se chama. A resposta para a questão 2 também, da Maria Guinalda, de Cujubim, orientar através de palestras ou cursos sobre reciclagem de lixo. Também isso aqui, muito legal, nas escolas pode estar fazendo esse trabalho. Né? Espigão, resposta para a questão 1, a aluna Regina. Primeiro, lixeiras em pontos estratégicos. Segundo, conscientização dos alunos para jogar o lixo na lixeira. Na escola que trabalho, o lixo é jogado no chão. Terceiro, proibição de entrada de refrigerantes na instituição escolar. Interessante. Refrigerante é um dos grandes vilões da poluição, né? A garrafa PET, ela pode ser reciclada, mas não só da poluição, mas também da própria saúde, né? Porque não com certeza, né? Não traz benefício nenhum, né? Muito legal. A resposta foi de quem, essa daí? Da aluna Regina de Espigão. Parabéns, Regina de Espigão. Foi, olha, top a sua resposta. Gostei muito. Resposta 3, de Cujubim, também da aluna Ignalda. Concordamos plenamente, porque sem higiene faltará a saúde e sem saúde não é possível qualidade de vida. Parabéns também, Maria Ignalda. É aquele tópico que a gente está falando. Exato. Sem bem dentro do que a gente estava sem a higiene, não tem saúde, não tem educação de qualidade também, né? O aluno vai para a escola e se está doente não tem como ele aprender como deveria. Espigão aqui, a questão 2, a aluna Elisandra. Sim, pois a higiene é o primordial para manter a saúde, a educação e o princípio de tudo. Só através da educação que a pessoa adquire conhecimento para ter acesso a uma qualidade de vida. É verdade. Vilma também de Espigão. Resposta para a questão 2. Sim, porque uma boa saúde depende de uma boa qualidade de vida, física, mental e social. Ela introjetou bastante aquela questão dos 3 aspectos, né? Física, mental e social. Isso engloba tudo, né, professor? Abrange todo o contexto. Com certeza. Porque a gente não adianta a gente ter só a saúde física se não tem a mental, né? Se você não está bem na sua mente e o social onde você convive. Regina, de Espigão, questão 2, sim, porque se o indivíduo tem uma higienização boa, a qualidade de vida dele é melhor ainda. É verdade. Espigão do Oeste, questão 2, o aluno Jorge. Sim, é um conjunto perfeito para o nosso bem social, porque nos ensina que com cuidados teremos conhecimentos para uma vida melhor. A questão 2, realmente, são das que está vindo mais respostas. Estão participando bastante. Cujubim, resposta para a questão 3. Essa aqui nós não temos o nome da aluna, mas o Paulo Cujubim. A merenda nas escolas serve merenda de qualidade, onde é comprado os produtos tanto no comércio quanto do produtor rural. Mas a produção dessa merenda é feita na escola por funcionários da escola. Existe também uma boa higiene e os alunos aceitam bem a merenda. Ela está falando especificamente lá na escola dela, de Cujubim, né? Isso, então, ficou bem legal isso aí. Segundo ela, né, não só lá, mas hoje em dia em quase todas as escolas, eles compram diretamente do produtor, né? Então isso é uma ótima opção, porque às vezes o produtor ele não é um pequeno produtor e ele está produzindo. Né? A mercadoria é uma forma, né? E os produtos dele são orgânicos, né? Porque ele não está usando, ele não produz em grande escala. Ainda não usa os agrotóxicos. É verdade. É uma ótima opção, né? A resposta da questão 3, aluna de Espigão do Oeste, Elisandra. Sim, não existe comercialização. A cozinha é muito limpa, sendo que as merendeiras seguem o conceito exigido pela escola. Olha que legal isso aí, muito bom. E você pode observar as escolas onde existe esse padrão de qualidade, né, na produção das merendas, o desempenho do aluno também melhora, reflete no desempenho do aluno. Né, com certeza, né? Ninguém consegue aprender de barriga. Saco vazio não para em pé.
A aluna Vilma de Espigão, a resposta para a questão 3. Algumas merendas, a aceitação é boa, devido ao gosto dos alunos. A higienização é realizada nos 2 períodos. É importante frisar também, professora, que a maioria das escolas, a Secretaria de Educação, ela já tem nutricionista, né? A maioria das escolas, elas servem aquela merenda, mas estão investindo bem, né? Tem um nutricionista por trás que faz todo um trabalho aí, né? O aluno... E agora, só sem querer te cortar, mas já te cortando, né? Com esses cursos do profissionário, né, igual como vocês estão sendo preparados para serem educadores da infraestrutura, tem também a turma que está sendo preparada, para ser os educadores da alimentação. Então, isso é o governo federal, estadual, investindo justamente nessa qualidade. Né? Então a gente vê nesses próprios cursos do profissionário esse interesse, né? de que as coisas melhorem. Isso e a contrapartida dos profissionais, dos nossos alunos aqui, né, é a melhoria, né, do ambiente educacional, da escola. Né? Resposta para a questão 2, o aluno Osimar. Sim, a educação deve ser prática desde cedo em nossa casa. Isso vai proporcionar uma conscientização e uma prática da conservação do meio e de uma qualidade de vida muito melhor, com muito mais saúde. Quem foi o aluno? O aluno Osimar. Olha, Osimar. Deixa eu ver aqui de qual polo que ele é. Parabéns por tua resposta. Realmente tem que começar lá em casa. A família tem esse papel assim fundamental nesse processo educativo das nossas crianças. Ele é de Porto Velho, Zona Norte. Porto Velho, parabéns. Igual o professor Macário colocou aqui muito bem, que a escola ela complementa essa educação, mas aquilo que o aluno já traz de casa, porque quando ele chega na escola, ele já vem com uma gama de conhecimentos, né? E o que ele traz de casa tem muito valor. Porque a escola começa a trabalhar a partir desse ponto, né? Então, se isso já é trabalhado em casa, a escola só vem a complementar esse conhecimento. Polo Guajará, o aluno Adelino, resposta para a questão 1. Consumir alimentos regionais e orgânicos, como frutas e verduras, não jogar lixo na rua, procurar fazer reciclagem do lixo doméstico, cobrar dos governantes a destinação adequada do lixo. Parabéns. Quem foi o aluno? O aluno Adelino, do Polo de Guajará. Parabéns, muito boa a resposta Adelino, dele. de Guajará-Mirim. Sua resposta, olha, foi joinha. Parabéns. Polo Porto Velho, Zona Norte, resposta da questão 1. Aluna Luciana das Neves. Existem umas regras que todo cidadão poderia aprender. Reduzir, reutilizar e reciclar. Olha que legal isso. Que com certeza, se todos utilizassem essas regras, o mundo seria muito melhor, né? Muito com bom. Certeza, olha. Os 3 R's, né? Parabéns. Reduzir, Exato. reutilizar e reciclar. Exatamente. Parabéns. Espigão do Oeste, o aluno Paulo, e Paulo está participando bastante. Né? Ele sempre é muito participativo, Paulo. Questão 3. Às vezes eles recusam a merenda, mas deve ser o costume de cada aluno. Não há comércio de alimentos terceirizados. A higiene da minha escola é razoável. A gente tem que fazer o melhor, pois a higiene faz bem para nós mesmos. Parabéns, Paulo, por sua resposta. Porto Velho, Zona Norte, questão 2, a aluna Luciana das Neves. Com certeza, se a criança é educada e orientada em casa a tomar banho, escovar os dentes na hora certa, jogar o lixo nos locais apropriados, sua conduta educacional vai refletir não apenas na escola, mas em todo local onde ela for. E um ambiente limpo é propício para que tenhamos uma saúde boa, livre de bactérias e outros agentes que causam doenças devido à insalubridade do local. Muito boa a resposta dela. Olha, Luciana... Tirei meu chapéu para você agora, viu? Parabéns, a sua resposta foi assim, tremenda. Parabéns mesmo. Espigão, resposta 3, da aluna Regina. Depende do cardápio. Hoje, por exemplo, a aceitação é boa, porque é aplicada. Sim, existe uma cantina, a higiene do refeitório e cozinha são realizadas diariamente 2 vezes ao dia. Então a gente vê que já tem esse processo de... Existe essa política, né? Isso é muito bom. Aluno Osimar, que é de Porto Velho, Zona Norte. Observar as embalagens dos alimentos quanto à sua decomposição, isso aqui é resposta da questão 1. Tá? Quanto à sua decomposição, separar os lixos seletivamente, não jogar lixo em locais impróprios e reciclar. Muito bom. Também Porto Velho,
Porto Velho, aqui centro, a aluna Valda. Ai, que bom que Porto Velho Centro participou, já está sentindo falta. Questão 1. Trabalhar com os alunos sobre o lixo na escola, começando pelo local onde o aluno mora, orientando sobre o desperdício da merenda, evitar jogar papel no pátio e em salas de aula. Muito boa também a resposta Muito dela, boa né? mesmo. Eu quero fazer só uma adendo, professor. Gente, essas observações que vocês têm feito sobre a escola de vocês, seu local de trabalho, eu fico assim encantada. E eu gostaria só assim de fazer uma chamadinha de atenção. Observem, fiquem de olhos abertos. Pense, se você ainda não está trabalhando no seu projeto de estágio, da sua prática profissional, comece a observar esses detalhes. Porque eu fico ouvindo a resposta de vocês e assim eu fico em cócegas, porque é uma gama de material que vocês têm para trabalhar. Então, vocês têm um campo aberto para o trabalho de prática profissional supervisionada, que é o estágio, e esse olhar que vocês estão tendo, as observações que vocês têm feito, aproveitem isso. E aproveitem não é só pensando no estágio, mas aproveitem para o seu dia a dia profissional. Aí começa a se perguntar: o que eu posso fazer para mudar essa realidade? O que eu posso fazer para melhorar, né, quanto técnico? Como é que eu posso fazer isso? Comece a pensar nessas coisinhas. Vale a pena você parar, pensar um pouquinho. Senta com o seu colega lá da cantina, lá da alimentação. De repente vocês podem construir, fazer um trabalho conjunto. Eu fico assim, o que eu queria mesmo era chamar atenção para esse fato. O que vocês têm observado até agora, a gente vê as respostas de vocês, é de uma riqueza assim tremenda, né, professor Macari? Com certeza. Dá para fazer um trabalho só em cima das respostas dele. Gente, a escola é um campo aberto para pesquisa, é um campo aberto para desenvolvimento de projetos. Observa, olha o que vocês têm observado aí. Olha isso que vocês têm mandado para a gente. Que material riquíssimo. Então, assim, eu estou encantada com vocês. Parabéns mesmo. E nós temos mais contribuições? Temos mais umas duas aqui. De Espigão, questão 3, o aluno Jorge. Sim, depende do cardápio do dia. A comercialização de alimentos terceirizados só tem o vendedor de iogurte. A higiene da instituição escolar é boa, mas se o refeitório tivesse cerâmica nas paredes seria melhor, né? Com certeza. Porque é uma outra observação, tá vendo? Porque facilitaria a limpeza, né? Com certeza. E além de deixar o ambiente mais bonito, né? Mais agradável. Polo de Guajará, o aluno Adriano, resposta da questão 1. Letra A. O uso de material reciclado. Diminuir o uso de sacolas plásticas, separar o lixo doméstico reciclável e o não reciclável. Diminuir o consumo de material e produtos industrializados. B. Levando os alunos a praticar hortas, reciclagem de lixo produzido na escola, conscientizar os alunos que o lixo jogado na rua faz mal à sua própria saúde e à qualidade de vida. Uma coisa que essa questão de lixo jogado na rua, a gente observa, eu vou dar o exemplo lá de São Paulo. Toda época, todo inverno, né, que é a época de chuva lá em São Paulo, você vê que a gente vê nos noticiários alagações e alagações severas que acontecem lá. E por conta de quê? Outro dia mesmo eu estava vendo, qualquer chuvinha que dá, alaga tudo, as principais vias. E o motivo, sabe qual é, gente? Lixo. Excesso de lixo nos bueiros. E aí eu estou citando esse exemplo lá de São Paulo, mas você vê isso lá na tua cidade? Aqui nós não temos muitos saneamentos, né? Mas o lixo que é jogado na rua vai para onde? Acaba prejudicando esse próprio indivíduo que está jogando o lixo. Então, muito legal. Quem foi essa resposta, professor? Essa última aqui? Foi do aluno Adriano, do Polo de Guajará. Parabéns, Adriano, por sua colocação, viu? Parabéns, muito bom mesmo. A gente não vai muito longe não, aqui em Porto Velho mesmo. Nós não temos muito essa questão do saneamento, mas alguns locais, algumas ruas que tem o saneamento, alguns bueiros ali, Os bueiros ficam lotados de lixo. Aí o lixo acumulado na rua, quando chove, algumas ruas de Porto Velho ficam intransitáveis, Exatamente. Né? Pois é, até agora nós não temos mais nenhuma. Essa questão é bem interessante. Trabalhar a conscientização, né?
E a questão da educação, gente, é o que nós temos visto hoje na nossa aula. Né? O que a higiene tem a ver com a educação e o que tem a ver com a saúde, o que tem a ver com a qualidade de vida. Tem tudo a ver. Né? A gente viu aqui que uma coisa vai se relacionando e uma coisa vai puxando a outra, né, professor? Não dá para desvincular. Sim, a educação ambiental é de suma importância, né? Ser trabalhada nas escolas, né? Porque ela vai dar suporte, né, para os professores trabalhar, para os educadores, de forma geral, na escola, trabalhar e a forma como eles devem estar trabalhando isso. E essa educação passada nas escolas, ela vai refletir na vida dos alunos, né, do nosso aluno, do cotidiano dele. Às vezes ele não tem esse ensinamento de casa, mas na escola ele aprendeu. Então ele vai levar aquele ensinamento para a família e ali para a rua onde ele está, ele vai aplicar aquilo ali na rua onde ele mora. É de suma importância isso aí. Leva mesmo, leva mesmo. Outro dia eu estava conversando com um colega e ele comentando, o filhinho de 3 anos, comentando que um dia passou no sinal vermelho e o filho dele chamou a atenção dele. Ei, pai, o sinal estava vermelho, não pode. E assim, e você vê como que as crianças aprendem isso na escola e eles levam para casa e eles cobram dos pais. E isso faz a mudança, né? Gera a tão chamada que nós vimos aqui na aula de hoje, mudança de atitude. Porque aí o indivíduo, né, o pai para e fala assim, poxa, mas meu filho está chamando a atenção, eu não vou fazer isso mais não. E isso vai mudar a atitude, né? Então não tem outra maneira de acontecer essa mudança se não for através da educação. E nós estamos com esse papel nas nossas mãos, vocês estão sendo preparados para isso. Para serem educadores do meio ambiente, né, os técnicos em infraestrutura escolar. Então, vamos fazer a diferença? Na nossa próxima aula, a gente vai ver um pouquinho mais sobre esse tema de higiene, mas voltado mais para a nossa higiene pessoal. Foi muito bom estar aqui com vocês, professor Macari, muito obrigada. Obrigado, professora. Obrigada aos polos que participaram. Quais foram os nossos polos hoje? Guajará-Mirim, Cujubim, Porto Velho Centro, Porto Velho Zona Norte, Espigão do Oeste. Alta Floresta? Alta Floresta. Só isso aqui. Gente, muito obrigada pela participação de vocês e na nossa próxima aula estaremos de volta.